Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Deus e a vida eterna, Senhor Jesus Cristo. Eu quero mandar meu abraço aqui para o pastor Antônio Santana. Ele é aí de Mato Grosso do Sul. Esse é língua de fogo. Esse aí é canela ardente de fogo. É um homem que não teme pregar a palavra. Que Deus abençoe o seu ministério. Pastor Santana, Antônio Santana, aí do Mato Grosso do Sul. Mando também meu abraço aqui para o pastor Ivaldi, aí de Francisco Beltrão, no Paraná. Vai ter um encontro aí agora no mês de abril. Orar a Deus para que possa me dar condições de ir até aí nesse encontro aí do pastor Ivaldi. Bendito seja Deus. Pastor Degomar, ei, língua de fogo. Pastor Santana e o pastor Degomar da mesma região aí de Mato Grosso do Sul. É os Micaías que tem aí que está saculejando o ninho das águias. O pau que for fraco, que se quebre. O evangelho aqui do Senhor Jesus Cristo não é para fraco não, não é para covarde não. Não é para mentiroso, não é para adúltero. O evangelho de Cristo é para cabra macho. Lembra daquele presidente? Mas foi o presidente Collor, que falou que ele tinha disse que tinha um negócio roxo. Ele que falou que tinha um negócio dele era roxo. Você sabe a frase. Então, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo hoje, também você precisa ter aquilo roxo. Tem que ser macho, tem que ser homem. Tem que honrar a palavra, tem que tirar assim o bigode, um fio de bigode e empregar como a sua palavra dada. Hoje está difícil, viu? Está difícil. Eu quero falar hoje de profetas. Meu negócio hoje é com profeta. Vamos falar hoje de profetas. Essa Bíblia Sagrada diz para mim e diz para você que nós devemos ser edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Onde é que está essa escritura? Está aqui. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é. Não era não, ele é a principal pedra da esquina. Você vê também que aqui no 2 Crônica 20:20, o que é que está escrito aqui no 2 Crônica? Vamos olhar aqui. 2 Crônica 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Negócio é crer nos profetas de Deus. Crer na palavra ungida de Deus. Mateus capítulo 23, no versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a uns deles matarei e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, nas vossas igrejas, e os perseguireis de cidade em cidade. Você acha que isso aqui foi só para essa época aqui que Jesus falou? Não, isso acontece hoje, agora, em pleno século XXI.
Estamos hoje em fevereiro de 2026. Acontece isso hoje. Quando você prega a palavra, quando você prega esta palavra aqui, na essência da sua verdade, você é perseguido, você é escanteado, você é desprezado. E as igrejas, esse sistema, eles vão combater a palavra. Ele vai de encontro combatendo a palavra para desfazer da palavra de Deus, para desqualificar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não morre. Os profetas do Senhor até morreram. Elias foi tomado aqui por uma carruagem de fogo. Quando Elias é tomado por uma carruagem de fogo, teve o substituto Eliseu. Mas todos eles vieram na mesma linhagem da palavra. Aí você vai ver, vem o Micaías, aí vem ali o Isaías, e vem tantos outros, até chegar em João Batista. João Batista, ele foi o último profeta da lei. Vamos ver aqui Lucas capítulo 16. Vamos ver o que aqui diz sobre isso. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Você diz, então não tem mais profeta. Então não há mais profeta. Porque a lei e os profetas duraram até João. Entenda? Está falando da lei e os profetas duraram até João. Qual profeta? Profeta da lei. Esses profetas aqui. Menos esses aqui. Mas os profetas da lei. João Batista foi o último profeta da lei. Profetizou até João. Depois, como eu li aqui em Mateus 23:34, que ele enviaria profetas e escribas. Já agora, para esse outro século, para um outro momento. Então, os profetas e a lei duraram até João. Isso quer dizer que os profetas da lei foram até João. Profeta nenhum. Agora, nesse século 21, os profetas e escribas que o Jesus Cristo falou que enviaria. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu amado ministro da mensagem, pastores da mensagem, que crê na mensagem do seu mensageiro. Você já viu esse homem aqui se corromper? Este cidadão aqui, esse homem de bem? Esse homem aqui não é mau caráter, não. Esse homem aqui tinha um caráter de Cristo. Você já viu o William Branham se corromper? Você já viu o William Branham se vender por dinheiro, tá pregando por dinheiro, ser cambuloso por dinheiro? Já viram? Você já viu o William Branham ser adúltero? Já viram alguma história, alguma coisa do irmão Branham ser adúltero? Se ele combateu o adultério, o irmão Branham falou que esse mundo agora, esse mundo, vai ser destruído por adultério. Da mesma maneira que foi no princípio, lá no Éden, quando Eva cometeu adultério, traindo Adão, colocando um par de chifre em Adão, foi por adultério. Da mesma maneira, termina da mesma forma como adultério. O irmão Branham chegou a dizer que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a primeira vez aqui na Terra, existia uma grande confusão religiosa naqueles dias. Ninguém entendia ninguém. Só que o sistema religioso, ele predominava. Eles predominavam, porque tinha aquele sistema dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, dos herodianos, dos samaritanos. Era um sistema religioso. E ali eles predominavam. E era uma confusão religiosa só. Da mesma maneira hoje. Aquilo que aconteceu lá atrás, acontece hoje. Da mesma forma. É uma confusão religiosa. O assembleiano não entende o batista não entende o presbiteriano não entende o congregacional, a universal não entende a Deus é amor. E é uma confusão religiosa. Os tabernáculos da fé não entendem os outros tabernáculos.
Ninguém entende, é tudo batendo cabeça um com o outro. E todos dizendo que vão para o céu. E Jesus vem justamente, como disse o profeta de Deus, o irmão Branham, que ele vem justamente nesse momento dessa grande confusão religiosa. E o que predomina nessa grande confusão religiosa? O adultério. O adultério da palavra. Tanto o adultério carnal, homens em cima do púlpito sendo adúltero, como adultério espiritual, que adulteraram a palavra. Aí você pode me dizer, você pode me falar que o William Branham adulterou a palavra? Esse homem aqui era fornicário? Esse homem aqui era divorciado, casado 1, 2, 3 vezes? Esse homem aqui? Não era. Por isso que precisa muitos pastores da mensagem ter o caráter do mensageiro, porque diz que crê no mensageiro, que crê no 7º anjo, mas cadê o caráter? Onde é que está o caráter de muitos? Eu estou querendo aqui generalizar, mas 90% desses pastores da mensagem, cadê o caráter do Senhor? O caráter do Senhor bate com o caráter do profeta? Condiz com o caráter do profeta? O profeta era Balaão? O profeta era mercenário? O profeta era adúltero? Não era. O que é que você está vendo hoje dentro da mensagem? Com raras exceções. Pastores adúlteros em cima do púlpito, outros são balaões, outros são fornicários, outros são nicolaítas, mas está tudo aí, dizendo que crê na mensagem, crê no profeta, e você está vendo a bagunça toda como é que está. E você vai ver na Bíblia, pela Bíblia Sagrada, por essa escritura aqui, por esse pergaminho sagrado, me mostra aí aonde foi que Elias se corrompeu, o profeta Elias. Me mostra aqui pela Bíblia, onde ele se corrompeu. Me mostra aqui pela palavra, qual foi um dos profetas que se corrompeu na Bíblia. Você vai ver um safado aí, chamado Balaão. Esse se corrompeu. Mas você não vê esse espírito de Balaão no ministério de Elias, o presbítero. Você não vê no ministério de William Branham esse espírito de Balaão. Você não vê no ministério de Micaías um espírito de Balaão, de adultério. Você não vê no ministério de Eliseu. Você não vê no ministério de João Batista o ministério de Balaão, de adúltero. Você não vê. Ao contrário, João Batista combateu o adultério de Herodes, que estava pegando a mulher do irmão dele, que era Filipe. E João Batista denunciou publicamente. Como está escrito aqui, eu creio que é em 1 Timóteo. Como está aqui em 1 Timóteo, no seu capítulo 5, no seu versículo 20, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, publicamente. Pecou? Adulterou? Hein, pastor? Você é um adulto em cima do púlpito aí com 2, 3 casamentos? Como tem aquele pastor lá de Presidente Prudente? Adúltero? Hein? Então tem que repreender publicamente, tem que denunciar publicamente. Repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Para que você tenha temor. É para repreender publicamente, para aquele outro ficar de butuca na orelha. Olha, eu não vou adulterar não, porque eu sei, se eu adulterar vai ser denunciado. Então são essas coisas. Os profetas de Deus nunca se corromperam, com exceção do safado do Balaão. Como tem muitos Balaões aqui dentro da mensagem hoje. Tem uma cambada de Balaões aí, corruptos, que se venderam. Estão vendendo a palavra de Deus. E outros que estão vendendo aí a mensagem. Estão vendendo mensagem aí. Estão ganhando muito dinheiro pregando a mensagem, dizendo que crê na mensagem, mas infelizmente estão levando as pessoas para um calabouço.
Estão levando, conduzindo as pessoas para a grande tribulação. Por quê? Porque se desviaram da mensagem do mensageiro. Porque se desviaram. Quando esse ministério aqui foi dado o nome a esse ministério, ministério seguindo a coluna de fogo, não é nem para seguir a ele, mas é para seguir a coluna de fogo aqui, ó. Ali. É para seguir aquela coluna de fogo que estava nesse homem aqui. O irmão William Branham. Então falta caráter. Se você, meu irmão, se você, pastor, não tiver caráter do mensageiro, você vai pregar a mensagem o tempo todo. Por isso que nós estamos vendo aí dentro da mensagem essa velharia atrasada. É uma velharia só. Tudo casco de tartaruga, que não acompanharam o mover do Espírito Santo de Deus e ficou rodando em círculo no deserto. Então aí dizendo, o irmão Branham disse isso, o irmão Branham disse aquilo, o irmão Branham disse isso. Quando você mostra a palavra e prega o poder da palavra, a eficácia da palavra, com seus sinais, prodígio e maravilha, o que Deus fez nesse ministério desse cidadão aqui, o irmão Branham. E quando você hoje, você mostra que esse Jesus Cristo aqui, esse Jesus aqui, ó, esse Jesus aqui, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fazendo as mesmas obras, agindo da mesma maneira, porque Deus não muda. Deus não muda. O que é que os homens que pegam a palavra, que pregam a mensagem diz? Eu não creio nisso. Quando vê a manifestação de Deus, ele não crê. Não consegue crer. Então, oxalá que Deus levante mais profeta para esse tempo do fim. Oxalá que Deus levante mais pequenos Micaías, como ele está levantando os pequenos Micaías. De repente, arrebentam ali. Tem um pequeno Micaías ali em Florianópolis, um quebra-púlpito. Tem um pastor aí em Florianópolis aí, que é de alta periculosidade. Se você convidar esse pastor para pregar no seu púlpito, tenha cuidado. Ele é muito perigoso. Reforce o piso do seu púlpito. Porque quando ele bate assim com o pé, quando ele começa a marchar, parece que é um trovão que tá batendo ali. É o Micaías aí de Florianópolis, lá do bairro de São José. É um tal, como é o nome dele, meu Deus? Como é o nome dele? É o José Ademir, Bola de Fogo. Aí tem o pastor Santana, lá no Mato Grosso. Aí tem o pastor Ivaldir, lá em Santo Antônio do Sudoeste, e em Francisco Beltrão também. Aí tem outros aí, Bazuco, Vanderlei Costa em Sazeiro. E tantos outros por aí, espalhando. Tem o evangelista Jorge, aí de Pontal, em São Paulo. Tem o evangelista, o irmão José Maria, aí de Presidente Prudente, é outra bola de fogo. Tem o pastor Márcio também, de Presidente Prudente. Tem o irmão Damião, aqui no sertão da Paraíba, nessa terra seca, cidade de Souza, aí no Núcleo 2, é um evangelista nato, também é uma canela de fogo, é uma brasa, é uma broca de fogo dentro do inferno, para explodir tudo, é uma bomba atômica. Então, Deus está levantando esses pequenos Micaías, e vem e tem a unção do mensageiro, porque você é uma partícula desse ministério aqui. A unção que estava nesse homem desceu para você, desceu para mim. De que maneira, pastor Josemar? Na porção dobrada do poder de Deus, conforme o irmão Branham disse. Antes era uma igreja ungida, hoje é um povo ungido com a porção dobrada desse ministério aqui. Espero que você entenda. O tempo, Deus está levantando seus pequenos Micaías aqui na terra, dentro da mensagem, para levar a cabo a mensagem do seu mensageiro com o caráter do mensageiro de Deus. E sendo guiado
pela coluna de fogo. Olha aqui ela. Louvado seja Deus. Eu sou muito feliz, meu irmão. Eu sou muito feliz para, em pleno século XXI, estar pregando essa mensagem. Deus tem aberto meu entendimento, meus olhos, para ser guiado por essa coluna de fogo que guiou o povo de Israel saindo do Egito para a terra de Canaã. Da mesma maneira hoje, Deus está tirando a mim, está tirando a você, meu irmão, está tirando você, minha irmã, desse Egito religioso, tirando você para fora desse sistema religioso que é um Egito denominacional que foi implantado dentro da mensagem, não a mensagem original, não na mensagem desse mensageiro, mas essa mensagem falsa que estão dando para o povo aí. Saia desse Egito, saia desse sistema e volte para a mensagem original, volte para a palavra original. Aceite o conselho de Deus, viva com o caráter de Cristo em sua vida. Seja você pastor, seja você diácono, seja você membro de igreja, seja você irmã. Que Deus abençoe em nome do Senhor.